Olá, olá, olá! Estamos ao vivo na nossa live especialista de mentirinha. Vamos falar desse tema super importante que eu acabo observando nos profissionais, principalmente quando a gente para fazer perfil no LinkedIn. Então, um tema extremamente importante para a gente falar sobre valorização de quem você é, da sua história, da sua jornada, da sua singularidade e de todas as experiências que te trouxeram até aqui. A gente vai tendo, algumas experiências ao longo da vida. Quando a gente está no comecinho ainda, a gente está naquele momento que eu falo, de praticar o inédito, de se expor ao novo, e de absorver aí novas experiências. Mas depois de um tempo, quando a gente já tem uma experiência, uma bagagem, a gente cria uma bagagem, um pacote de habilidades, pode ser que a gente tenha essa crença, de, Marina, eu acho que eu não sou tão especialista assim nesse assunto. E aí, pelo fato, da gente em alguns momentos, ter uma dúvida de não acreditar. Bom dia, Rô! Bom dia, gente! Obrigada pela presença de vocês. O fato da gente talvez não acreditar, no nosso potencial, pode dar a impressão da gente olhar para a nossa jornada lá para trás e falar, acho que foi uma jogada de sorte, um alinhamento dos astros, as coisas aconteceram, de um jeito que eu nem pensei, de um jeito meio natural, e aí a gente pode não ter esse sentimento, esse reconhecimento, na verdade, de que sim, eu sou um especialista de verdade, não um especialista de mentirinha. E aí, um ponto importante é assim, como eu falei agora, bem, há uns segundos atrás, quem está começando uma jornada, tá no início da carreira, ainda está no momento de criar esta vivência profissional. Mas aqui eu tô falando de pessoas que realmente têm uma bagagem muito grande, que vivenciaram muitas coisas, muitos projetos, lembrando que a maioria dos clientes aqui da DTFlex são profissionais de multinacionais e startups, que são profissionais que são submetidos a muitas coisas, altos níveis de entrega, metas desafiadoras a cada ano, então assim, o fato da gente contribuir, para essa entrega, e bater muitas vezes recordes, de EBITDA nas empresas é parte da nossa contribuição também, somos parte dessa rede. Então, quando a gente fala desse especialista de mentirinha, eu tô falando sobre pessoas que já atingiram um patamar de referência, mas que ali, não é uma síndrome da impostora, a gente tem falado muito isso também, é um tema que está muito quente na mídia, que é um fenômeno psicológico, ele é um pouquinho mais complexo, digamos assim, mas aqui é um olhar realmente de, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que não tem gente no mercado que é melhor que eu? E eu vejo muito esse ponto, principalmente quando a gente faz LinkedIn, como eu comentei com vocês, porque na hora que o profissional, ele começa, primeiro que a gente sente isso porque a gente se compara,
né? Então esse é o primeiro ponto. Porque a gente, né, fala, não, essa pessoa é muito mais que eu, ela fez outro curso e tal. Mas quando a gente começa a olhar ao redor, né, não com esse tom de comparação, mas de deixa eu entender a jornada das outras pessoas. E aí nesse momento a gente começa a ver no LinkedIn, por exemplo, a diferença das experiências de cada um, a formação de cada um, né, a localidade onde cada um vivenciou aquela experiência profissional. E aí, a hora que você olha numa perspectiva mais macro, você fala, opa, nem tô, né, tão ruim quanto eu tô achando aqui. Então, assim, a sacada para a gente superar essa sensação, né, de especialista de mentirinha, é você sempre se apegar aos fatos. Então, quais fatos, conquistas, projetos, entregas que você realmente fez? Eu tenho muitos alunos que chegam aqui na DTFlex que quem ainda tem LinkedIn, um LinkedIn bem feito, né, que acabou capturando aí ao longo dos anos, né, as experiências, até tem um pouco mais de convicção do que já viveu, né? Porque de alguma forma o LinkedIn ele centraliza ali as nossas experiências, ele vira um banco de memórias, ele é um currículo online, ele é uma rede de network muito forte, acaba sendo uma vitrine ali para sua imagem e reputação. Tem várias coisas que são muito vantajosas, né, de você estar dentro do LinkedIn. Mas o fato de você realmente se apegar a esses fatos e conquistas te ajuda a materializar essas realizações que foram acontecendo ao longo do tempo. E se a gente tem essas evidências, né, aí não tem como não acreditar nas evidências, né? Fato é fato, é assim que funciona. Então, a minha reflexão aqui é para que a gente preste atenção se a gente está vivendo, né, essa crença do especialista de mentirinha, se tem pessoas ao nosso lado que está vivendo isso também. Geralmente a gente consegue identificar mais isso no outro do que na gente, né? E quando o outro é um especialista e a gente sabe que ele né? Mas ele tá de alguma forma ali com alguma insegurança, a gente, opa, poxa, você é muito bom nisso, vamos lá, vai lá, arrasa, né? A gente dá aquela injeção, né, de empolgability, de autoconfiança no outro. Mas muitas vezes com a gente a história é outra, né? A gente vai no chicote, né? Com a gente é tudo mais... tem que sempre ter o triplo de coisas pra gente realmente achar que a gente é bom. E aí o fato da gente acreditar nisso, né, de alguma forma, a gente absorver esse mindset desse especialista de mentirinha, é que ele deixa de ser um ciclo virtuoso e acaba sendo um ciclo vicioso para um posicionamento ruim. Porque no momento que eu perdi, né, ali a minha confiança, eu não acredito tanto mais em mim, eu acabo me sentindo mais insegura em relação às minhas habilidades, às minhas competências. E essa falta de confiança pode prejudicar o desempenho, a produtividade, a minha motivação. Tá vendo que é um olhar, né, que ele já começa a ir para um viés negativo sobre algo que você tem e você não tá acreditando. Acaba se comparando com outros profissionais, a gente falou sobre isso. Uma coisa é você entender o mercado,
saber o que as pessoas estão fazendo, até como uma inspiração, como insights. Às vezes a gente tá com dificuldade de escolher o próximo passo, né? Uma trilha de aprendizado, uma nova experiência. E o fato de você, por exemplo, entrar ali no LinkedIn e olhar a experiência de outras pessoas pode te inspirar, falar, poxa, eu não conhecia essa instituição, não conhecia essa universidade, essa empresa, posso entrar nesse grupo aqui de especialistas, posso ver o que outras pessoas estão falando sobre o tema, e isso te empodera também. Então, essa falta de confiança tira sua força, de alguma forma pode fazer com que você evite novos desafios. Tem um ponto sobre, a gente fala, né, de zona de conforto, tô na minha zona de conforto, né, não vou sair daqui, tá tranquilo, tá quentinho. E eu gosto de falar sobre zona de conforto para que a gente amplie nossa zona de conforto por meio do aprendizado. E que a gente não dê saltos de uma zona de conforto para uma zona de pânico, por exemplo, né? Então, significa que eu tô ali no meu ambiente que eu me sinto muito seguro e, de repente, eu me exponho ou me coloco em uma situação que eu ainda não estou preparado. Por isso que a gente sai do conforto e vai para o pânico. Então, como é uma forma que a gente evita, né, esse salto tão grande? É a gente começar a ampliar a nossa zona de conforto por meio do aprendizado e das experiências. Então, tudo isso, se a gente for ilustrar, né, a nossa zona de conforto numa bolinha, a gente vai ampliando o nosso conhecimento e essa bolinha ela vai se expandindo. Então, a gente evita, né, a gente se meter em furado ou se colocar num lugar onde a gente não está preparado ainda para atuar, né, na nossa melhor performance. Então, se a gente segue essa linha, né, de ampliação da zona de conforto, a gente se sente mais confortável para aceitar novos desafios. E isso também lembra, se eu aceito novos desafios, daqui um tempo esse desafio ele é superado e ele vira o quê? Uma experiência e uma conquista. Uma experiência e uma conquista é o quê? É um fato. Se é um fato, eu tenho uma evidência para dizer que eu fiz aquilo, né? Acaba sendo uma sequência que não tem como a gente não acreditar nisso. A gente tem que tomar muito cuidado com esse perfeccionismo excessivo, né? Eu tenho alguns alunos que chegam assim, né? Elas são especialistas num determinado tema, mas eu tenho que ser o especialista de operações X como o cara do Meta, né? Como o cara da Apple. Não precisa, né, ser tudo isso. Acho que é um pouco também do que a gente sente com o idioma, né, do inglês. Então, assim, a gente vai, participa de reunião, se comunica, né, mas não, a gente, para achar que fala inglês, tem que fazer o discurso do Oscar, né, tem que fazer Harvard e falar de igual para igual com o Obama. E não precisa ser desse jeito, a gente está falando ali de uma comunicação, né? De novo, muitas vezes a gente coloca um peso muito grande em coisas que não tem necessidade. E o fato da gente colocar todo esse peso, ele pode gerar muito estresse e esgotamento. A gente tem falado muito sobre isso, a mídia tem batido muito isso na tecla, né? Sobre qualidade de vida, sobre flexibilidade, sobre saúde mental, sobre o nosso cuidado, né, com o nosso sono, com a nossa alimentação, com tudo que envolve, né, as nossas características humanas, para que a gente realmente, né, acorde de manhã e vá para o trabalho com uma vontade de contribuir, um desejo de estar ali, né, para usar suas melhores habilidades. Então, muito cuidado com essa questão do especialista de mentirinha, porque se a gente for pro lado negativo, isso só faz com que a gente desça cada vez mais.
E aí uma forma da gente quebrar esta crença, né, de não sou tão bom assim, ou será que eu sou bom assim? Primeiro a gente identificar esses pensamentos negativos, né, e desafiar esses pensamentos. Porque o pensamento negativo vem e tira a nossa confiança. Então, questiona a validade desse pensamento, né? Fala, tô sentindo isso, mas eu não trabalhei em tal lugar, eu não fiz isso, eu não entreguei aquele projeto, né? Se apegue aos fatos. Por isso que é muito importante você coletar isso, resgatar as coisas da sua memória, porque é muito fácil a gente entrar no piloto automático, entregar e a gente não se empoderar daquilo. E enquanto a gente ainda está dentro do nosso emprego, tudo bonitinho, ótimo. Mas acontecem demissões, acontecem mudanças de rotas que não estão esperadas e de repente você foi promovido para procurar um novo emprego. E se você de alguma forma não conseguir visualizar isso, vai ser difícil até para você se posicionar numa entrevista, contar a sua história, falar de uma maneira atrativa. E não digo só da entrevista, porque aqui na DTFlex a gente tem batido muito na tecla sobre isso, aqui nas lives, é a gente trabalhar a nossa empregabilidade, porque somos, né, prestadores de serviços para essas empresas. O mercado está mudando tanto que em breve a gente vai realmente, pode ter, né, já estão mudando aí os modelos de trabalho, pode cada vez mais, vai estar mais acessível para outras pessoas o trabalho por projeto, né, como tem hoje profissionais PJ, né, que conseguem ter essa flexibilidade, mas grande parte das pessoas que estão aqui comigo estão no regime CLT. Então parece algo muito longe, né? Essa entrega por projeto. Mas é algo que vai acontecer em breve. Então desafie esses pensamentos negativos, cortem eles, desenvolva habilidades. A gente falou também de upskilling, de reskilling, né, do Fórum Econômico Mundial, trazendo essa necessidade aí para 50% da força de trabalho até 2025. Então, o upskilling é quando a gente melhora, dá um up, né, um upgrade numa habilidade que eu já tenho, que eu sou boa, e o reskilling é quando eu requalifico, eu identifico um gap de habilidade e de alguma forma eu me preparo para aprender aquela habilidade. Então desenvolva essa habilidade. Se você se sente ainda um pouquinho especialista de mentirinha, às vezes você pode procurar um curso rápido, né, um macro aprendizado dentro de uma plataforma de aprendizado, por exemplo, sobre esse tema. E aí já te resgata ali um pouco mais a autoconfiança, você vê o que tem no conteúdo, né, do curso e fala, poxa, isso aí eu domino, né, isso aí tá tranquilo para mim, eu faço de maneira muito natural. O outro passo, né, é a gente praticar, então começar a agir como especialista, tomar essa decisão, né, sou especialista e vou bancar. Acho que a gente tem falado muito isso, né, nesse momento do mercado de trabalho, no momento de que a gente está repensando as nossas carreiras, imaginando futuros, no plural, futuros mesmo, porque a gente está numa grande transformação do mercado de trabalho. Chegando aí novas tecnologias, inteligência artificial, né? A gente entender esse mix aí do que é humano, do que é a tecnologia. E a gente, mesmo que gere algum desconforto inicial, é importante que a gente banque, né? A tomada de ação e de atitude para falar, não, eu tenho esse conhecimento. E celebrar conquistas. Eu falo muito sobre isso aqui na DTFlex também, da importância sobre a gente celebrar conquistas, capturar essas conquistas, colocá-las no seu LinkedIn, colocar no seu discurso de fala e escrita,
Não deixe passar, não minimize a conquista. Ah, mas isso todo mundo faz, isso todo mundo tem. Ah, isso aí é bobeira, Marina. Nem coloquei no LinkedIn. Acho que eu fiz um curso lá na Universidade Corporativa da empresa que eu trabalho. Então, assim, gente, capturem tudo, tudo. Principalmente quando você tem domínio sobre aquele assunto. Porque tudo isso vira uma bola de neve positiva para o seu posicionamento como carreira. E aí, um passo a passo, para a gente finalizar aqui o tema, nesse momento que a gente está aqui juntos, que é aceite sua singularidade. Aceite coisas que você fez e que são diferentes. Aceite coisas que você faz diferente. Pode ser que ali esteja o seu grande diferencial humano. Quando a gente fala de atendimento ao cliente, por exemplo, experiência do cliente, né? Esse tema está muito em pauta. Porque a gente é cliente, né, o tempo todo, a gente está cada vez mais exigente e às vezes o simples é que toca, né, o nosso coração e faz a gente se fidelizar a uma marca, fazer questão de renovar um serviço com aquela determinada empresa. Então, às vezes é a sua alegria, às vezes é a forma cuidadosa que você vai falar, às vezes é a atenção aos detalhes. Tá vendo que esses exemplos que eu tô dando, eles são essencialmente humanos, né? Eu não tô falando de grandes exemplos, eu tô falando ali do detalhe, do mínimo, do que realmente faz as pessoas de alguma forma se conectarem com você. E isso é uma singularidade sua, então aceite a sua e não se compare. A gente falou um pouco aqui, né, sobre burnout, o cuidado, né, com a nossa saúde mental. Então, não se compare com as outras pessoas. Use a jornada das outras pessoas para você se inspirar, mas não para achar que você é pior que o outro, né, que o outro é 1000 vezes melhor do que você, que o outro faz muito mais coisa que você. Aqui, quem acompanha a DT Flex, eu não tô falando com gente que tem preguiça de fazer as coisas, eu tô falando com pessoas que fazem acontecer, que querem crescer, que querem acelerar os resultados, que querem ter uma vida melhor, que querem ter uma qualidade de vida melhor, flexibilidade, liberdade de atuação. Não tô falando de gente preguiçosa, né? Então, não se compare com os outros, só use a jornada dos outros como inspiração e desenhe a sua própria jornada com o seu sentido. Levante então todas as suas conquistas e experiências e as celebre, né, no momento certo. Curta, né, saia para comemorar, tudo isso é muito importante, porque acaba criando marcos. Porque a gente lembra, né, de grandes momentos da nossa vida, né? A gente tem uma festa da formatura, quando a gente casa, né? Tem várias coisas que podem acontecer na nossa vida. Que aquilo vira, né, algo que realmente te marca. A gente celebra. E não necessariamente celebrar com uma mega festa, banda, etc. Mas criar isso dentro da gente, de ter momentos de celebração, né? Então você pode parar a cada trimestre para olhar o que você fez, para falar, poxa, o que eu entreguei, né? O que foi legal do meu trimestre? Esse olhar é muito bacana. Eu faço esse acompanhamento por trimestre de metas há muitos anos. E para mim é muito importante, porque a hora que você olha também, você olha com gratidão. E esse olhar da gratidão, ele também ajuda você a evitar essa crença do especialista de mentirinha, porque você reconhece os seus esforços, tudo que você viveu até agora. A gente
desenvolve habilidades e competências, então esse aprendizado contínuo, esse lifelong learning, né, que é uma habilidade que a gente tem falado muito, né, do profissional do futuro agora, né, que ele tem que aprender, desaprender e reaprender. Não sei quem já ouviu, né, sobre isso, mas o mais difícil é a gente desaprender o que já está enraizado dentro da gente, né? Então é como se fosse o desaprender, como se fosse, vou esquecer o que eu aprendi para abrir espaço para o novo, para que eu consiga reaprender de uma maneira diferente, num contexto diferente que a gente está vivendo agora. E para ter atitude de especialista de verdade, não especialista de mentirinha, banque o que você é, banque o que você fez até hoje. Lembra que contar sobre fatos não é contar vantagem. Isso acontece muito também, né, no mundo aqui das mulheres, né, que isso acontece mais com essa questão, né, do gênero feminino. Então, assim, não entre nessa linha, né, de se eu for falar bem de mim, se eu achar que eu sou uma especialista de verdade, as pessoas vão achar que eu tô me achando demais e tal. Então, assim, quebre isso, saia dessa zona de conforto para ir para essa zona de ampliação do seu aprendizado e lembrar que todos esses temas que a gente tem falado aqui nas lives, ao longo dessa semana toda, a gente completou aí a primeira semana das lives, é para te preparar para o nosso evento, que é a nossa aula experimental, que vai acontecer no dia 25/3, sábado, às 10 da manhã, em uma das salas online aqui da DTFlex. Você já pode se inscrever pelo link na bio. São vagas limitadas, não vai ter replay. É uma aula experimental de carreira de sucesso flex, onde a gente vai passar para você os 5 passos de como ganhar até 50% mais utilizando as suas habilidades sem depender da próxima promoção. Então, assim, um tema super conectado com carreiras múltiplas, com um olhar de complementariedade para suas habilidades. Garanta a sua vaga, assista as lives agora no final de semana para que você esteja preparado até para participar mais lá do dia, fazer as perguntas. Vai ser um momento, não é palestra, tá, gente? É aula experimental, então a gente vai poder conversar, estar juntos, você vai poder compartilhar algum insight que possa ser importante para você, eu vou poder estar ali para direcionar. Então, assim, é um momento muito rico, onde a gente vai se conhecer mais e vai estar falando sobre esse tema, né? Essa carreira de sucesso flex, que é essa carreira onde a gente pode criar diferentes caminhos usando as nossas melhores habilidades. Agradeço imensamente quem participou aqui da live essa manhã. Garanta a sua participação. Um ótimo dia e eu te espero lá na aula experimental, porque ela vai ser inédita. Um beijo, link na bio, viu? Tchau, tchau!